Esses cavaleiros começam sua cavalgada por ocasião da abertura do primeiro desses 7 selos, e a cada selo aberto um cavaleiro aparece no total de 4. Apocalipse 6 versículo 1, Apocalipse 7 versículo 17. Os 4 cavaleiros do Apocalipse fazem parte de uma profecia sobre o fim dos tempos. Representam acontecimentos profetizados para acontecer antes do fim do mundo. Existem muitas interpretações diferentes sobre o cumprimento da profecia dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Na visão de João, descrita em Apocalipse 6, o Cordeiro, Jesus, tem um livro especial em sua mão, selado com 7 selos. Quando ele abre cada selo, uma coisa acontece na terra. Os primeiros 4 selos enviam os 4 cavaleiros para a terra. Grande parte da linguagem utilizada no livro de Apocalipse é simbólica. A visão profética que o apóstolo João descreve é marcada por imagens e figuras difíceis de serem expressadas. Por isso, os números, cores, bestas, animais, estrelas, candeeiros, pedras preciosas e outros objetos são usados para representar pessoas, eventos ou verdades que serão manifestas no fim. Todas essas referências devem ser lidas à luz de outros textos das Escrituras, que em alguns casos trazem explicações claras a seu respeito. Como, por exemplo, os 4 seres viventes, Apocalipse 4 versículo 6, também aparecem em Ezequiel 1 versículo 5, ou os animais, o leopardo, urso e leão, Apocalipse 13 versículo 2 que também são mencionados em Daniel 7. No relato dos 4 cavaleiros podemos interpretar alguns símbolos aparentemente claros, pelo seu contexto. O primeiro cavaleiro. O primeiro cavaleiro aparece montado em um cavalo branco, empunhando um arco e com uma coroa na cabeça, pronto para ser vencedor, Apocalipse 6 versículo 1. A coroa é símbolo da vitória e do poder, o arco era uma arma de longa distância, que provavelmente significa que a influência do cavaleiro terá grande alcance. Algumas pessoas sugerem que o primeiro cavaleiro é Jesus, porque é um vencedor e vem montado em um cavalo branco, como em Apocalipse 19 versículo 11. Outras pensam que é o anticristo, que se exaltará como um deus e terá grande poder sobre o mundo. O segundo cavaleiro. Quando o segundo selo é aberto, surge um cavaleiro com uma grande espada montado em um cavalo vermelho. Ele tem poder para tirar a paz e fazer com que as pessoas matem umas às outras. Apocalipse 6 versículo 3. A espada e a cor vermelha representam a morte sangrenta em luta armada. O segundo cavaleiro parece ser uma representação da guerra. Jesus avisou que nos últimos tempos haveria guerras e rumores de guerras. Mateus 24 versículo 6. O terceiro cavaleiro. O terceiro cavaleiro monta um cavalo preto e tem uma balança na mão. Quando aparece, uma voz diz o preço da comida nesse tempo. Apocalipse 6 versículo 5. Os preços para a comida são muito altos, o que significa que a comida será muito cara. A balança representa a compra e venda trocas comerciais. O terceiro cavaleiro normalmente é interpretado como a fome. Com preços tão altos, as pessoas comuns teriam dificuldades de alimentarem suas famílias. Também poderá representar crise econômica. O quarto cavaleiro. O quarto cavalo é amarelo. Seu cavaleiro chama-se Morte e o Hades, Inferno, o segue de perto. Apocalipse 6 versículo 7. O amarelado do cavalo normalmente é associado à morte, porque se parece com a cor de um cadáver. O quarto cavaleiro é o único que a Bíblia diz exatamente o que é a morte. O último cavaleiro, ou os 4 cavaleiros juntos, dependendo de como interpretamos o texto, tem poder para matar 1/4 da terra. Muitos perguntam quando vão aparecer os 4 cavaleiros do Apocalipse. Não sabemos quando os 4 cavaleiros vão aparecer. Alguns pensam que já apareceram ou vão aparecendo ao longo da história até culminar o fim, outras pensam que ainda vão aparecer, somente no fim. Mas, trata-se de uma verdade que só Deus sabe. Nesse sentido, temos de ter humildade para aceitar que há interpretações complexas e alguns mistérios concernentes ao fim dos tempos. Não cabe a nós tentar determinar eventos nem fazer tratados definidos e fechados. Mesmo assim, há muitas especulações, pois algumas figuras apocalípticas passíveis de serem interpretadas de maneiras diferentes. Mas, de modo geral,
precisamos levar em conta o gênero apocalíptico do livro, e que assim, os seus símbolos devem ser entendidos a partir desse estilo literário. Quanto ao que não é explicado com clareza pelo contexto bíblico, devemos ter muita cautela e discernimento ao tentar interpretá-lo. O mais importante saber é que os 4 cavaleiros do Apocalipse vêm para trazer julgamento sobre o mundo, por causa do pecado. Um dia todos vamos enfrentar o julgamento de Deus. Por isso, precisamos da salvação que se encontra em Jesus Cristo.